Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Aqui é o Alexei Hickman, seu anfitrião, e eu estou hoje aqui para falarmos da notícia que está sendo repercutida ao redor do mundo sobre uma suposta invasão, entre aspas, né, OVNI, de extraterrestres. Quer dizer, a narrativa, na verdade, modificou de ontem para hoje. A gente não tem, na verdade, certeza de nada, porque nada foi comprovado. Na verdade, tudo que nós temos são narrativas. Até agora não vimos fotos, mas, de qualquer forma, é uma narrativa e vamos entrar no assunto para a gente entender melhor. Existem algumas hipóteses, né? Uma boa teoria, inclusive, porque diante dos acontecimentos, vamos dizer assim, de acordo com uma perspectiva geral, assim, global, né, de uma forma, vamos botar assim, de uma visão mais geopolítica, a gente consegue traçar umas relações, né? Então vamos lá. Por que só agora, depois de muitos anos de acobertamento, resolveu-se encarar o assunto oficialmente? Não é? Negação, negação, após negação e de repente uma invasão alienígena? Quer dizer, vamos lá, vamos com calma. Tem muita gente dizendo que há essa intenção de provocar esse medo na população de que fosse realmente uma invasão alienígena, mas não. As últimas declarações foram para o outro lado. Ainda bem. Claro que todo mundo acharia isso estranho, né? Nada disso, né? Por enquanto não há provas de ação de falsa bandeira. A porta-voz da Casa Branca, eu não lembro o nome dela, ela disse que não são extraterrestres, naturalmente, mas também não disse o que era, né? O que ficou muito estranho, porque se você tem certeza que não são OVNIs, você não tem certeza do que é, então, quer dizer, ou você não tem certeza de nada, ou você sabe o que é, né? Um balão, ou um drone, sei lá. Bom, então eu começo aqui reafirmando um ponto muito importante, né, que muita gente esquece quando conversa sobre OVNIs, que isso é sempre bom a gente lembrar. OVNI não significa discos voadores ou naves alienígenas. OVNIs nada mais são do que algo que você não consegue identificar, né? Estão voando aí, são objetos voadores que você não consegue identificar, só isso. Não significa que veio de outro planeta ou de outro sistema solar, tá? Bom, então recentemente, mais precisamente no final de semana passado, teve início uma onda de avistamentos de objetos voadores não identificados, principalmente sobre os Estados Unidos, na fronteira com o Canadá e também na China, né? Mas vamos lá. Um fato curioso que eu preciso colocar aqui é o seguinte. O Werner Magnus Maximilian von Braun, que vocês conhecem provavelmente como Werner von Braun, foi um engenheiro alemão e uma das principais figuras no desenvolvimento do foguete V2 da Alemanha nazista. Ele trabalhou muitos anos na NASA. Após sua morte, no evento The Disclosure Project, no The National Press Club em Washington, D.C., em 2001, um evento que foi organizado pelo médico e ufólogo americano Dr. Stephen Malcolm Greer, mais conhecido como Stephen Greer, fundador do CSATI, Centro de Estudos de Inteligência Extraterrestre, que busca divulgar informações confidenciais, e do próprio Disclosure Project, projeto de divulgação. Dr. Stephen Greer convidou, além de inúmeros ilustres palestrantes, né, pessoas que na época, há 20, 30 anos, até mais atrás, tiveram, né, envolvidos com engenharia reversa de naves, né, ou com informações sigilosas, essas coisas assim, né? Então uma convidada dele foi a senhora Carol Rosin, que foi porta-voz de Von Braun, e chamou ela para dar o seu depoimento, né? Ela disse ter tido uma conversa com seu chefe, né? Na época o Von Braun era da NASA, né? Então ele foi chefe dela, ela era porta-voz dele, e ela relatou, na verdade ele relatou haver um programa maior de controle global dividido em 3 fases principais. A primeira seria a Guerra Fria, a segunda, o terrorismo, e a terceira, uma invasão de falsa bandeira, uma falsa invasão alienígena, certo? Então vamos aos fatos, o que tem ocorrido agora, tá? Das últimas notícias de aparição, né, que ninguém sabe exatamente o que é, não foi ainda confirmado, né, que teoricamente eles foram perseguidos e ou abatidos, que foram relatados pelos generais do Pentágono. Na quinta-feira, dia 9/2/2023, lá nos Estados Unidos, eles detectaram o OVNI no radar.
Sexta-feira, dia 10/2/2023, o Pentágono anuncia segundo objeto abatido por caça F-22 sobre o Alasca. Sábado, 11/2/2023, em Yukon, no Canadá, mais um OVNI teria sido abatido por outro caça F-22. Domingo, dia 12/2/2023, na região do Lago Michigan, nos Estados Unidos, mais precisamente no Lago Huron, agora por um F-16 com míssil IM-9 Sidewinder, outro OVNI dessa vez teria sido desativado. Domingo, 12/2/2023, China fecha o espaço aéreo em Shantung para abater OVNI. Bom, então, resumindo, nos Estados Unidos, no Alasca foi derrubado um OVNI, no Canadá também, em Montana eles tiveram uma anomalia, né? Mas não foi nada confirmado de OVNI, nada exatamente como um OVNI e tal. E em Michigan o OVNI teria sido desativado. O fato é que, meus amigos, não há imagens. Objetos foram supostamente levados para análise, mas até agora a gente não tem evidência nenhuma, tá? Não tem foto, não tem vídeos, não tem nem das peças que eles supostamente devem ter recolhido no local do acidente ou da queda e tal. O que adianta o Pentágono se manifestar, ir lá, fazer uma declaração, sendo que não tem nada concreto? Na verdade, a gente tem que acreditar na palavra deles, né? Porque o que tem de concreto nisso daí? Não mostraram prova alguma, né? Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Provavelmente são objetos não tripulados lançados tanto pelos Estados Unidos quanto pela China para espionagem mútua. Essa seria a interpretação ou a hipótese mais lógica. Mas vamos lá, por que eu estou falando isso? Porque discos voadores extraterrestres reais, como por exemplo aqueles que serviram de amostra para engenharia reversa na Área 51, ou mesmo outros ainda mais avançados, né, eles simplesmente não seriam abatidos. A não ser que alguma raça alienígena quisesse disponibilizar uma nave, por exemplo, não tripulada, para ser abatida por nós, eu acho que seria praticamente impossível causarmos qualquer dano a uma dessas naves, devido à tamanha diferença nas tecnologias, né? Não vou entrar em detalhes, mas apenas um pequeno exemplo. Como abater uma nave que está praticamente fora do espaço-tempo, gerando um campo eletromagnético tão forte à sua volta que transpõe 90% de sua massa para densidades mais altas? Ou seja, a nave fica tão rarefeita que praticamente ela não está ali, ela está em outra, quase que em outra dimensão. Sem falar na manobrabilidade das naves. Os campos de força refletores são fortíssimos, então não há como um armamento nosso, né, talvez nem laser, consiga produzir qualquer dano numa nave dessa, né? Outra coisa que está sendo dita, né, que por causa dessa terceira G, né, que é de quinta geração, que causa naturalmente uma desestabilidade no mundo, né? Claro que por se tratar de uma G de quinta geração, mais do que nunca a G midiática joga com a atenção do povo, desviando a atenção do povo para assuntos paralelos, o que pode ser exatamente o caso desses avistamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma possibilidade real. Por quê? Porque o que não estamos vendo, né, com regularidade nas mídias convencionais é que os Estados Unidos estão passando por um problema seríssimo, né, de queimadas. E não são queimadas aleatórias, e não são queimadas dessas naturais que acontecem nas matas e tal, não. São fábricas e mais fábricas, inclusive de produtos químicos e tudo mais, que estão sendo queimadas. Estão, né, acidentes com descarrilhamento de trem, né, com produtos químicos, e está sendo assim uma coisa atrás da outra. Ambientes estão sendo contaminados, né, animais estão morrendo, né, as pessoas estão ficando preocupadas. A hipótese sustentada da situação, que é gravíssima, né? Porque muitos repórteres, por exemplo, estão dizendo, quer dizer, muitos repórteres estão ficando calados, estão sendo calados, estão sendo convidados a não se manifestarem. Então, o que acontece? O negócio não é assim tão simples quanto a gente pensa, né? Toda essa situação midiática pode, por que não? Isso é uma hipótese, tá bom? Isso é uma hipótese, mas pode sim ser para desviar a atenção da população. Então é isso, meus amigos.
essas são as informações que eu venho trazer hoje, né? Eu acho que é interessante a gente ter essa visão mais ampla, mais aberta, né, sobre as possibilidades, e vamos ficar antenados aí. Quando forem saindo mais coisas interessantes, eu volto a trazer mais notícias para vocês aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Agora vocês evoluíram.